Imagine um cenário onde a música parece ter perdido sua alma. Os anos 2000 foram uma época estranha. O Britpop já respirava por aparelhos, a eletrônica se refugiou nos clubes depois de dominar as paradas, e bandas como Coldplay e Muse começavam a despontar, mas sem causar aquele impacto arrebatador. Era como se a indústria musical tivesse se dividido em três categorias: o medíocre, o pavoroso e o simplesmente insuportável. Até que, do nada, surge uma voz que não se encaixa em nenhum padrão. Uma artista que, em poucos anos, não só conquistou os tops das paradas como redefiniu o que significava ser uma estrela. Essa é a história de Amy Winehouse, uma mulher que, em uma carreira meteórica, fez mais do que muitos músicos conseguem em décadas. Tudo começou em 1983, em Saltaire, um bairro tranquilo nos arredores de Londres. Lá, uma jovem família, Janice e Mitch Winehouse, construía sua vida. Ele, filho de imigrantes judeus com raízes surpreendentes na Bielorrússia, havia deixado para trás os dias de motorista de táxi e vendedor de janelas para se tornar um empresário de sucesso, com um Jaguar na garagem e, mais tarde, o Rolls-Royce dos sonhos. Janice, dedicada ao lar, viu sua vida mudar no dia 14 de setembro daquele ano. O casal já tinha Lex, o primogênito, e esperava outro menino. Mas o destino tinha outros planos. Nascia Amy, uma menina que, 2 décadas depois, se tornaria um ícone global, adorada por milhões. Nos primeiros anos, Amy era apenas uma criança doce e quieta até que sua personalidade explosiva veio à tona. Aos poucos, a pequena se revelou uma verdadeira força da natureza, andava de bicicleta pelada pelo quintal, pulava de camas de 2 andares e, não raro, terminava suas aventuras no pronto-socorro ou com gesso. Tanta energia rendeu-lhe o apelido de Furacão Amy. Mas havia uma pessoa capaz de acalmá-la, sua avó, Cynthia, uma mulher rígida, de origem judia, que não tolerava desleixo, maus modais ou qualquer desvio das regras. Para ela, cada infração era uma afronta pessoal e, mesmo assim, os netos a amavam incondicionalmente. Cynthia teve um papel fundamental na vida de Amy. A menina admirava sua elegância, seus vestidos chamativos e a maquiagem impecável, detalhes que, anos depois, se tornariam marcas registradas de seu estilo. Mas o maior legado da avó foi musical. Cynthia apresentava a neta os clássicos dos anos 50 e 60, colocando discos enquanto explicava, com a precisão de uma professora, como aquelas canções haviam moldado gerações. Era uma educação sonora que ia muito além do entretenimento. Mitch, percebendo a paixão da filha, passou a alimentá-la com novos vinis. No Natal, presenteou Amy com um álbum que selaria seu destino, a música já corria em suas veias. Na escola, no entanto, Amy era um enigma. Cantava o tempo todo, quando levava uma bronca, quando tirava notas ruins, quando brigava com colegas. Os professores achavam aquilo um desrespeito, os colegas, uma excentricidade. Ninguém imaginava que aqueles murmúrios eram sua forma de escapar de um mundo que não a entendia. Por trás da rebeldia, escondia-se uma adolescente insegura, aterrorizada pela ideia de não ser aceita. Os conflitos com os colegas só pioravam, até que, em 1990, seus pais tomaram uma decisão: matriculá-la em aulas de teatro. Talvez ali ela encontrasse seu lugar. E encontrou. No verão daquele mesmo ano, Amy subiu ao palco de uma igreja em Saltaire como solista. Foi mágico. Pela primeira vez, sentiu que pertencia àquele espaço. Sua voz, madura além dos anos, surpreendeu a todos. Não era o tom agudo e infantil das crianças, era algo profundo, cheio de emoção, como se ela já carregasse dentro de si as dores e os amores de uma vida inteira. Anos depois, seus professores de música lembrariam: ela tinha ouvido absoluto, um senso melódico impecável e um timbre único. Mas o talento não a salvava dos problemas. Suas notas eram péssimas, seu comportamento, caótico. Janice era chamada constantemente à direção, mas nenhuma advertência conseguia domar aquela alma indomável. Amy Winehouse não foi apenas uma cantora. Foi um fenômeno que explodiu em uma época cinzenta, provando que a autenticidade ainda tinha poder. Sua vida, tão intensa quanto sua arte, virou alvo de tabloides, as festas, os amores turbulentos, as batalhas pessoais. Mas, no fundo, o que realmente importa é o legado que deixou: uma voz inconfundível, uma coragem de ser diferente e uma música que, até hoje, resiste ao tempo. Essa é a história de uma menina que, contra todas as probabilidades, se tornou eterna.
Mas a verdadeira virada em sua vida não veio dos palcos escolares, e sim de um gesto que, à primeira vista, parecia insignificante, um disco de vinil esquecido empoeirado na estante da casa dos pais. Era Frank Sinatra Sings for Only the Lonely, um presente do pai Mitchell em um daqueles raros momentos em que ele ainda tentava ser uma figura presente. A voz aveludada de Sinatra, aquele swing hipnótico, as letras que falavam de amor e solidão com uma sofisticação que uma adolescente de 14 anos nunca havia ouvido, foi como se alguém tivesse aberto uma porta secreta em sua mente. Ela colocou a agulha no sulco e, pela primeira vez, entendeu o que significava ser possuída pela música. Não demorou para que aquela voz grave e cheia de nuances se tornasse sua obsessão. Amy passou a devorar tudo o que encontrava sobre jazz, de Billie Holiday a Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan aos ritmos quentes do bebop. Mas não era apenas admiração, era identificação. Aqueles artistas não cantavam, e eles sangravam suas almas em cada nota. E foi aí que Amy percebeu, ela não queria apenas imitar. Queria fazer o mesmo. Queria que sua dor, sua raiva, seu deslumbramento pelo mundo fossem tão tangíveis quanto o vinil girando na vitrola. Os professores da escola de teatro notaram a mudança. A menina que antes desafiava com olhares e respostas afiadas agora chegava aos ensaios com um caderno cheio de letras rabiscadas, melodias murmuradas entre os dentes. Em 1997, com apenas 14 anos, ela compôs sua primeira canção completa, What It Is, uma mistura crua de soul e jazz com letras que já carregavam sua marca registrada, uma honestidade cortante. Não era uma música sobre amor adolescente clichê, era sobre vergonha, sobre ser diferente, sobre a sensação de que o mundo inteiro te observa esperando que você tropece. Quando a apresentou para a turma, alguns riram. Outros ficaram em silêncio. Mas um professor, um velho músico de jazz que já tinha visto demais, aproximou-se dela depois e disse apenas: "Isso não é uma canção. Isso é um soco no estômago." E foi nesse momento que Amy Winehouse deixou de ser uma promessa para se tornar uma ameaça. Porque o jazz não era apenas um gênero para ela, era uma arma. Uma forma de transformar a dor em poder, a vulnerabilidade em força. Enquanto outras garotas da sua idade sonhavam com boy bands e revistas de moda, Amy mergulhava nos porões de Camden, onde o cheiro de cerveja derramada se misturava ao som de saxofones desafinados. Foi ali, entre músicos de rua e poetas bêbados, que ela encontrou sua tribo. Pessoas que, como ela, não se encaixavam em lugar nenhum, a não ser naqueles poucos minutos em que a música os tornava intocáveis. Mas o preço dessa autenticidade já começava a se delinear. As noites virando dias, os cigarros roubados da mãe, as primeiras experimentações com álcool, não por rebeldia, mas por uma necessidade quase física de anestesiar a intensidade de tudo o que sentia. Em uma de suas cadernetas da época, há um verso que resume tudo: "Eu não quero ser salva. Eu quero ser ouvida." E o mundo, ainda que sem saber, estava prestes a ouvir. Mas não da forma que ela imaginava. O mundo, porém, não estava pronto para uma Amy Winehouse e ela, menos ainda para o mundo. Enquanto os adultos se maravilhavam com sua voz rouca e cheia de alma, os colegas de escola continuavam a vê-la como a louca da turma, a garota que se pintava com cores berrante demais, que usava botas Martins pesadas como armadura e roupas que desafiavam qualquer padrão. O que ninguém imaginava era que aquelas escolhas, aquém da moda, além do bom senso, se tornariam sua assinatura, seu império. Amy não estava à frente do seu tempo, ela era o tempo, só que ninguém ainda tinha coragem de admitir. Mas a solidão doía. Ela queria amigos, queria pertencer, mas não sabia como se curvar às regras não escritas da adolescência. Sua mãe, Janice, via a filha se afogar na escola e, em um gesto de desesperança criativa, decidiu tentar a Sylvia Young Theatre School, um lugar onde, talvez, o caos de Amy pudesse ser chamado de arte. Para entrar, era preciso escrever uma carta descrevendo habilidades. Amy, é claro, não seguiu o script. Em vez de listar méritos, ela derramou no papel a verdade crua, notas ruins, cadernos cheios de advertências, risadas que a perseguiam como sombras. "Eu só quero um lugar onde possa ser eu mesma sem que me tratem como um erro", escreveu. E então, no teste, cantou "And the Streets and Dina Washington" com uma intensidade que fez a comissão esquecer todas as regras. Foi aceita. Com bolsa. Algo quase inédito. A Sylvia Young deveria ter sido sua salvação. E, por um instante, foi. Amy brilhou em um especial da BBC, sentindo pela primeira vez que o palco poderia ser seu lar.
Mas a euforia durou pouco. As aulas teóricas a entediavam, as notas despencavam, e o comportamento, sempre à beira do colapso, fez com que Janice, mais uma vez, se visse obrigada a procurar outra escola. A próxima foi pior. Amy a chamou de pântano no primeiro dia e nunca mais voltou a se importar. Em casa, as coisas não melhoravam. Janice tinha um novo companheiro, Tony, com filhos de um primeiro casamento, uma família religiosa, conservadora, que seguia à risca os preceitos do judaísmo. Para uma Amy de 15 anos, acostumada a se expressar através do excesso, aquelas rezas, aquelas regras, aquela comida kosher eram uma prisão. Ela começou a sumir. Primeiro, em festas onde o álcool e outras substâncias ofereciam um escape temporário. Depois, de vez. A escola deixou de existir para ela. Os exames, idem. Universidade? Nem pensar. Foi então que, com um último suspiro de teimosia, Amy se inscreveu na British School, em South London, na esperança de conseguir ao menos um diploma de arte. Durou um semestre. As aulas eram tão vazias quanto sua paciência. Mais uma vez, ela bateu à porta de Sylvia Young, não como aluna, mas como uma alma perdida buscando um farol. A diretora, que sempre enxergara além da bagunça, não a decepcionou. Vá ao ensaio do National Youth Jazz Orchestra, disse. Apenas observe. E foi ali, entre os sopros dos saxofones e o ritmo contido dos contrabaixos, que Amy encontrou seu lugar. Bill Ashton, maestro do orquestra, lembra dela como uma figura à parte, fumando, observando tudo com olhos que pareciam calcular cada nota antes mesmo de ouvi-la. Até que, sem aviso, subiu ao palco e executou uma das partes mais complexas do repertório, como se sempre soubesse que pertencia àquele mundo. Quando a vocalista principal adoeceu, Ashton não hesitou, chamaram Amy. E o que deveria ser um substituto de última hora virou o assunto da cidade. Os rumores se espalharam, tem uma garota que canta como se tivesse vivido 3 vidas em uma só. Foi assim que ela chegou até Nick Godwin, da Diamond Management, e ao produtor Simon Fuller. Eles viram nela não apenas talento, mas um furacão prestes a acontecer. Assinaram contrato. Detalhe curioso, sempre que Amy se exaltava demais, Godwin ligava para a avó Cynthia. Só a voz firme da matriarca conseguia acalmá-la, pelo menos por algumas horas. Em 2002, com um adiantamento de 70 mil libras da Amy Music Publishing, Amy alugou seu primeiro apartamento. Finalmente livre. Finalmente sozinha. E, como era de se esperar, o caos se instalou. Garrafas vazias, cinzeiros transbordando, noites que se fundiam em dias de ressaca. Quando as reservas acabavam, ela ligava para a mãe, Janice, me leva até o dealer. Não era pedido. Era ordem. Até a canária que comprou morreu, incapaz de sobreviver àqueles ares tóxicos. Amy enterrou o pássaro no jardim e, na mesma noite, escreveu a October Song, é uma elegia onde a ave renascia como Sarah Vaughan, sua diva do jazz, sua santa protetora. O sucesso, porém, não esperava por sua redenção. Em dezembro daquele ano, sua equipe fechou um contrato de 250 mil libras com a Universal. No dia da assinatura, Amy chegou atrasada, confusa entre álcool e outras substâncias, com o vestido amassado e o olhar desafiador. Os executivos, horrorizados, assistiram enquanto ela brincava com a caneta, adiantando cada segundo como se fosse uma tortura. Você vai assinar ou não? Perguntaram. Ela sorriu, um gesto que era mais uma careta do que alegria, e rabiscou seu nome com a pressa de quem já está pensando no próximo escape. Miami a esperava. Um mês para gravar Frank, seu álbum de estreia, enquanto o sol queimava suas noites e os estúdios testavam sua sanidade. Nas horas vagas, trabalhava como jornalista em um pequeno veículo musical, escrevendo sobre os bastidores de um mundo que logo a engoliria. Foi ali que conheceu Chris Taylor, 7 anos mais velho, também jornalista, também perdido. Por um tempo, eles se afogaram juntos, festas, brigas, promessas vazias. Até que Chris, incapaz de suportar a tempestade que era Amy, sumiu. Ninguém me aguenta, ela concluiu, e transformou a dor em Stronger Demi a uma canção onde esfolava vivo o ex, chamando-o de a Lady Boyan com a crueldade de quem sabe que a verdade dói mais do que a mentira. Quando terminou as gravações, em 2003, o inferno começou. Amy se recusava a ouvir as mixes, gritava com os produtores, desaparecia por dias. No fim,
montaram o tracklistras sem ela. Frank nasceu de um parto forçado, e ela odiou o resultado. Mas o contrato estava assinado. Os billboards com seu rosto surgiram nas ruas. Os ingressos para seus primeiros shows esgotavam em minutos. Até Annie Lennox apareceu para vê-la cantar. Todos queriam um pedaço dela. Ninguém queria salvá-la. O mundo ouviu pela primeira vez aquela garota que estava prestes a lançar seu álbum de estreia em 20 de outubro de 2003. Frankia chegou às lojas com suas 13 faixas, aberto pela hipnótica Stronger Demi, a uma declaração de guerra em forma de canção. A crítica recebeu o disco com elogios cautelosos, mas não com a unanimidade que me exigia. Ela acusou os produtores de traírem sua visão, jurando que, dali em diante, lutaria por cada palavra, cada nota, cada respiração que entrasse em seus discos. Não importava o custo. Mas o sucesso, como um tsunami, arrastou tudo. Os shows se multiplicaram. As revistas disputavam suas fotos. Os talk shows a convidavam como a atração principal. Amy não ouvia conselhos de ninguém e, na verdade, nem queria. Se o humor não ajudava, respondia com ironia cortante aos jornalistas, se a paciência acabava, simplesmente ignorava as perguntas. Alguns começaram a notar o brilho estranho em seus olhos, o tremor nas mãos, as respostas que não batiam. Mas ninguém ousava questionar. Todos queriam um pedaço do fenômeno Amy Winehouse, mesmo que esse pedaço estivesse se desintegrando diante deles. Ela brincava com a própria imagem como quem brinca com fogo. Um dia, maquiagem pesada e cílios postiços exagerados, no outro, cabelo desgrenhado e um vestido que parecia ter sido roubado de um brechó dos anos 50. Os sotaques mudavam conforme a entrevista, ora o cockney arrastado da classe trabalhadora londrina, ora um tom afetado de it girl entediada. No show de Jonathan Ross, falou o tempo todo na cozinha, como se o sofá do apresentador fosse demais para sua paciência. Era teatro? Era desdém? Ou era o início de um colapso que ninguém queria enxergar? A fama, que deveria ser seu trono, tornou-se sua jaula. Plateias maiores, olhares mais insistentes, a pressão de ser aquela voz que todos esperavam ouvir. Antes de subir ao palco, ela começou a beber. Primeiro, um gole para acalmar os nervos. Depois, garrafas inteiras no camarim. É só coragem, dizia, quando alguém ousava comentar. Não sou alcoólatra. Mas a dose aumentava. E o abismo também. Em 2005, depois de um tour exaustivo, ela ganhou o Ivor Novello, um dos prêmios mais prestigiosos da música britânica, por sua habilidade como compositora. A carreira decolava. As premiações se acumulavam. Mas a vida pessoal desmoronava. Sua mãe, Janice, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Sua avó querida, Cynthia, descobriu um câncer de pulmão. 2 anos depois, em 5 de maio de 2006, Cynthia se foi. Amy perdeu a pessoa que mais amava no mundo. A dor foi um veneno mais potente que qualquer bebida. Ela afogou o luto em álcool, tatuou o nome e o rosto da avó no braço direito, uma homenagem eterna a quem não poderia mais abraçá-la. Mas a ausência doía demais. E foi então que, em meio ao caos, apareceu ele, Blake Feldercivil. Um assistente de produção de cinema, conhecido nos bares de Camden por seu charme perigoso e seu apetite por autodestruição. Eles se conheceram em uma mesa de sinuca. O primeiro olhar foi suficiente. Amy se jogou naquilo como quem se joga de um penhasco, feliz por finalmente ter alguém que a entendesse ou que, pelo menos, caísse junto. Blake a apresentou a um mundo ainda mais escuro, heroína, cocaína, noite sem fim em que os limites entre amor e dependência se dissolviam. Ela queria dividir tudo com ele, até os demônios. E ele, claro, não recusou. Bebiam juntos. Brigavam juntos. Se destruíam juntos. Os escândalos em casa eram tão frequentes que os vizinhos já sabiam os horários, gritos às 3 horas, portas batendo às 5 horas, o som de vidros quebrados como trilha sonora de um relacionamento que era, na verdade, uma guerra. Depois de uma briga especialmente violenta, Blake a deixou. Amy ficou sozinha, chorando até não ter mais lágrimas, bebendo até não sentir mais nada. A família, horrorizada, tentou intervir. Seu pai, Mitch, a levou para viver com ele, mas poucos dias depois, a internou à força em uma clínica.
Amy durou 15 minutos no local. Exigiu que a levassem de volta. Não sou uma doente, gritou. Mas aquela humilhação, aquele momento de fraqueza, se transformaria na semente de sua obra-prima. Ela rompeu com os antigos empresários da 19 Management. No lugar deles, assumiram Ray Cosber e seu próprio pai. Alguém precisava vigiar Amy, mesmo que fosse ela mesma. Em seguida, voou para Nova York para gravar seu segundo álbum com o produtor Mark Ronson. 3 semanas. 11 faixas. Um disco que nasceu do sangue, do suor e da teimosia de uma mulher que se recusava a ser domesticada. Back to Black foi a sua vingança. Cada nota foi disputada, cada letra defendida com unhas e dentes. Desta vez, não haveria concessões. Desta vez, ao seu lado, estava seu pai, não estranhos internos caros, mas alguém que a conhecia desde o primeiro choro. Quando o álbum foi lançado, em outubro de 2006, o mundo parou. Foi direto para o topo das paradas. Virou platina em semanas. Amy Winehouse não era mais uma promessa, era um furacão. Rehab, o primeiro single, explodiu como uma bomba. Aquelas trompas, aquele groove, aquela voz que soava como Aretha Franklin reencarnada em uma garota branca de Camden. Os críticos ficaram sem palavras. Os fãs, sem fôlego. E os outros artistas? Sabiam que estavam diante de algo que só acontece uma vez na vida. Porque Amy não era só uma cantora. Era uma força da natureza. Uma mulher que carregava em si o peso de todas as divas do soul, a rebeldia do punk, a dor crua do blues e uma autodestruição que, infelizmente, ninguém conseguiria frear. Os estilistas cortavam seus vestidos cada vez mais curtos, não por estilo, mas por desespero, como se cada centímetro de pele exposta pudesse comprar um pouco mais de amor, um pouco mais de desejo. Se você assistir aos seus shows hoje, vai notar, não eram roupas, eram gritos. Mini-saias que mal cobriam as coxas, decotes que desafiavam a gravidade, saltos que a faziam cambalear como se a qualquer momento fosse desabar. Amy não queria ser sexy. Ela queria ser vista. E quando o mundo finalmente olhou, não soube lidar com o que viu. O álcool e as substâncias proibidas se tornaram sua assinatura não por escolha, mas por necessidade. No início, era só um ritual antes de subir no palco, um gole para acalmar os demônios, uma linha para silenciá-los por algumas horas. Mas a fama não perdoa. Quanto mais as câmeras a perseguiam, mais ela se afogava. Os tabloides devoravam cada tropeço, cada olheiro perdido, cada noite em que ela era carregada para fora de um estúdio ou levada aos empurrões para um carro. A solidão? Essa sim era sua companheira fiel. Tinham os fãs, a família, os aplausos, mas nada disso chegava até ela. Era como se o amor fosse um eco distante, um som que ela ouvia, mas não conseguia tocar. Em abril de 2007, Blake voltou. E, como sempre, foi um furacão. O noivado em maio, a fuga para os Estados Unidos, o casamento em Miami, tudo parecia um filme, menos o final feliz. Porque enquanto me sorria para as fotos, o mundo via o que ela se recusava a enxergar. Blake não era seu salvador. Era seu espelho. E os dois, juntos, refletiam apenas a destruição. Em agosto, a primeira overdose. 4 substâncias diferentes no sangue, uma ambulância, o Four Seasons transformado em circo midiático. Repórteres acampados na porta, lâmpadas piscando como facas, manchas roxas nos braços que ela nem tentava mais esconder. Alex, seu irmão, brigou com ela pela primeira vez na vida. Você está se matando, ele gritou. A resposta? Um riso vazio e mais uma dose. Depois veio Saint Lúcia, um respiro de ilusão. Por um mês, pareceu que ela havia voltado. A pele menos amarelada, os olhos menos fundos, a voz ainda capaz de arrepiar. Mas outubro chegou, e com ele, a tempestade. A mudança para uma nova casa, o vizinho Alex Foden, outro viciado, outra influência tóxica, as noites em que Blake e ela se trancavam no quarto com cheiros que não eram de perfume. Até que, numa madrugada, a polícia bateu à porta. Blake havia espancado um homem. Dinheiro mudou de mãos, testemunhas sumiram, e o caso virou mais um escândalo para alimentar os jornais. Enquanto ele apodrecia na cadeia, Amy seguia em turnê, um zumbi de maquiagem e pó branco. Ela sabia que estava morrendo.
Mas o show tinha que continuar, os contratos, os fãs, a ilusão de que, se parasse, o mundo pararia com ela. Foi então que, pela primeira vez, ela pediu ajuda. Subutex, remédios para a abstinência, promessas de que dessa vez seria diferente. Mas a turnê se tornou um pesadelo em loop, dias limpa, noites no inferno. Os fãs lotavam as arenas sem saber se viriam uma diva ou um desastre. Em Birmingham, o colapso foi ao vivo. Ela xingou a plateia, jogou o microfone no chão e saiu correndo, como se o palco fosse uma armadilha. O tour foi cancelado. Em dezembro, veio o veredicto: suspeita de suborno. Mais uma vez, as câmeras, os advogados, a humilhação estampada em cada jornal. Até que, milagrosamente, as acusações caíram. Liberdade. Ou o que restava dela. O Natal de 2007 deveria ter sido um renascimento. Barbados, sol, uma semana sem tocar em nada. Uma semana. O suficiente para que, pela primeira vez em anos, ela acordasse sem tremores. E então veio a notícia que poderia salvá-la: 5 indicações ao Grammy. Frank Sinatra, Stevie Wonder, Tony Bennett, seus ídolos tinham aqueles gramofones dourados. Ela precisava de um. Mas os Estados Unidos não a queriam. Não assim. Não com aquele histórico, aquelas fotos com a cachimba na mão, aquele teste de drogas que ela não conseguiria passar. Mais uma porta fechada. Mais uma razão para desistir. Até que Ray, seu manager, teve uma ideia. Se ela não podia ir à cerimônia, a cerimônia iria até ela. Uma sala em Londres, uma transmissão ao vivo, um palco vazio nos Estados Unidos esperando por sua voz. Naquela noite, Amy Winehouse estava sóbria. E quando ela abriu a boca para cantar You Know I'm No Good, até os técnicos pararam para ouvir. Não era um show. Era uma confissão. Uma despedida. Uma vitória. 5 prêmios. Melhor álbum. Melhor canção. Melhor artista revelação. A menina que apanhava na escola, que os críticos chamavam de a bagunça talentosa, havia se tornado a maior estrela do planeta. E no dia seguinte? O abismo a esperava de braços abertos. Porque o Grammy não apagava as cicatrizes. Não curava a dependência. Não impedia que, dali a poucos meses, ela perdesse a chance de gravar a música de 007, o sonho de qualquer artista britânico, por chegar bêbada ao estúdio, por brigar com os produtores, por ser, mais uma vez, demasiado M. A recaída foi brutal. Brigas em pubs, noites na delegacia, mais uma internação. Mais uma foto com a cachimba. Mais uma investigação arquivada por falta de provas. E ela? Ela só queria calar a dor. Mas a dor, como sempre, gritava mais alto. Ela passava os dias mergulhada em um único desejo: ver Blake livre. Sem ele, o ar faltava. O vazio a devorava, e o verão de 2008 trouxe mais uma sentença, não a dele, mas a dela própria. O juiz manteve Blake sob custódia, e Amy, como se o chão tivesse se aberto, afundou no álcool. Quando a ressaca dava trégua, corria para a prisão, agarrada à ilusão de que aqueles minutos roubados através de grades poderiam salvá-la. Mas nada salvava. Nem mesmo o convite para cantar em Moscou, no evento de um oligarca cujo nome pouco importava. O que eram aplausos diante da solidão que a esperava no quarto de hotel? O que importava se o público era de fãs ou de magnatas, se, no final, ela voltaria para o mesmo silêncio, a mesma garrafa, a mesma ausência? A Rússia a recebeu 2 vezes, como um espelho distorcido de sua própria queda. A primeira, em 2008, no auge ou no que restava dele. Um show no Garage, o local da moda, onde ela apareceu com um copo de uísque na mão antes mesmo de subir ao palco. Já bêbada, já perdida, já lendária. A plateia não sabia, mas estava assistindo a um adeus antecipado. A segunda vez, em 2010, foi quase um fantasma, flagrada no aeroporto Sheremetyevo, rumo a um suposto concerto privado para Abramovich ou para quem quer que pagasse pelo espetáculo de uma mulher se desmanchando em público. Ninguém sabia ao certo. Nem ela. De volta a Londres, o corpo deu o alerta final. Um colapso. Os médicos diagnosticaram enfisema precoce, os pulmões destruídos pelo cigarro, pela cocaína, pela vida queimada em doses cavas.
Pare agora, ou perderá a voz para sempre, disseram. Ela ouviu, assentiu, deixou o hospital no dia seguinte e foi direto para o palco do aniversário de Nelson Mandela. Não cantou Free Nelson Mandela. Cantou Freedom for My Guy, uma declaração de guerra em forma de balada, enquanto o público assistia atônito àquela mulher frágil, tremendo, desafiando a si mesma e a todos com um sorriso que era mais uma careta de dor. Os jornais explodiram. A família chorou. Os managers, exaustos, contrataram seguranças não para protegê-la, mas para contê-la, para revistar bolsas, interceptar garrafas, evitar que ela se afogasse em sua própria sede de esquecimento. Eu quero parar, ela repetia para a mãe, entre lágrimas e promessas. Não aguento mais ser assim. Mas as clínicas falhavam. Os remédios, inúteis. Cada tentativa de sobriedade era um castelo de cartas desmoronando ao primeiro vento. Quando Blake foi condenado à prisão efetiva, Amy desabou. A depressão a engoliu inteira. Uma noite, o pai a encontrou sufocando, os pulmões traindo-a mais uma vez. Os médicos a ressuscitaram, mas levá-la ao hospital virou um circo, paparazzi, ambulâncias cercadas, manobras para escapar das lentes que registravam cada espasmo de sua agonia. Ela acordou irritada, desdenhosa. Não preciso de vocês, cuspiu, como se a morte fosse apenas mais um fã insistente. Os shows foram cancelados. Os cheques, rasgados. A conta bancária sangrava, mas o pior era o corpo, aquele instrumento que a tornará imortal, agora um fardo. Para tapar os buracos, aceitou uma coleção com a Fred Perry, um último suspiro de relevância. O lançamento foi um sucesso, mas Amy já estava longe dali, trancada em outro quarto de hospital, trocando a heroína pelo vinho que os enfermeiros contrabandeavam. Blake, enquanto isso, cumpria sua pena entre paredes que ela pagava, numa clínica de reabilitação de onde foi expulso por quebrar as regras. Mais uma promessa quebrada. Mais uma esperança afundada. Foi então que ela fugiu. Para Saint Lucia, onde o sol queimava a pele e o mar lavava temporariamente a culpa. Engordou. Bronzeou. Tomou Subutex como se fossem vitaminas. Por um momento, pareceu respirar. Até que Mitchell, seu pai, lhe entregou a notícia como uma faca: Blake queria o divórcio. E pior, os tabloides gritavam que lhe atraía com um ator novato, Josh Bowman, o mesmo que a acompanhará na ilha. A traição doía menos que a ironia, ela, que se destruía por um homem, era trocada por outro enquanto tentava se reconstruir. Com Blake, eu me destruo. Com Josh, não preciso de nada, admitiu, como se isso fosse uma vitória. Mas a pergunta permanecia: quem havia contado a Blake? Um jornalista? Seu próprio pai, cansado de ver a filha se aniquilar? O divórcio foi rápido, burocrático, uma assinatura num papel que selava o fim de algo que já estava podre há anos. Um mês depois, ela voltou à ilha, desta vez para um festival de jazz. O palco estava montado, o público esperava. Então começou a chover. O som falhou. E Amy, bêbada demais para ficar de pé, oscila entre a música e o colapso, enquanto os moradores a vaiavam. Os organizadores interromperam o show por problemas técnicos, mas todos sabiam, a técnica era ela. Seu corpo, seu vício, sua incapacidade de se sustentar. Pouco depois, Josh também a deixou. É difícil demais, disse, como se ela não soubesse. Como se não fosse isso que ela repetia para si mesma, todas as noites, enquanto a garrafa esvaziava e o quarto girava: eu sou difícil demais. Para mim mesma. Para todo o mundo. Ela comprou uma casa nova e mudou-se para os arredores de Londres, mais perto da mãe e do irmão. Lá, entre as ruas tranquilas e o ar menos sufocante da cidade grande, Amy sentiu algo que há anos não experimentava: uma falsa sensação de liberdade. Conseguiu se convencer, por alguns meses, de que estava melhor. Jurava à família, com olhares firmes e palavras ensaiadas, que nunca mais voltaria às drogas. Cansei disso, de verdade, repetia, como se o cansaço fosse suficiente para apagar o fogo que ainda queimava dentro dela. E, em parte, era sincera, odiava a dependência, a fraqueza, a maneira como o corpo a atraía. Mas odiar não era o mesmo que vencer. A voz que sussurrava "você não consegue" era mais alta que qualquer promessa. Queria voltar aos palcos, aos holofotes, aquela versão de si mesma que,
por um breve momento, havia sido invencível. Mas o corpo dizia não. Os organizadores de turnês, que antes brigavam por um espaço em sua agenda, agora hesitavam, cancelavam datas com medos velados. Risco de colapso, murmuravam nos bastidores. Para não afundar de vez, agarrou-se à única âncora que restava, a música. Começou a rabiscar letras para um novo álbum, como se as notas pudessem costurar os pedaços dela que se desmanchavam. Mas até isso era uma ilusão. No outono, internou-se mais uma vez, desta vez para desintoxicar um álcool que já corria em suas veias como um segundo sangue. Foi lá, entre soros e paredes brancas, que a voz na sua cabeça ganhou volume: ninguém te ama. Você é insuportável. Olha no espelho, até você mesma se acha feia. E ela olhou. E acreditou. Quando saiu do hospital, fez o que sempre fazia quando a dor apertava demais, tentou consertar o que nunca esteve quebrado. Aumentou os seios, marcou uma cirurgia para o nariz, aquela curvatura que odiava desde a adolescência, que os tabloides chamavam de imperfeição e que, na verdade, era apenas ela. Mas, no último minuto, desistiu. Deixou a gorbinha intacta, como se, no fundo, soubesse que apagar cada traço seu seria apagar também a última coisa que a tornava real. E olhando para as fotos daquele período, é impossível não ver, Amy Winehouse era linda. Não a beleza plástica, estéril, de revista, mas aquela que arde. Pernas longas, rosto cheio de história, um magnetismo que fazia estranhos se virarem na rua. Os homens a desejavam, as mulheres queriam ser ela, os críticos a idolatravam. Mas none disso importava. Porque Amy, desde pequena, havia internalizado uma verdade distorcida: para ser amada, preciso ser outra pessoa. E assim, enquanto o mundo a aplaudia, ela se esfacelava em consultórios, em clínicas, em noites sozinhas com a garrafa e o espelho. Aquele Natal, passou sozinha. Engoliu comprimidos para a dor como se fossem balas, regou tudo com vodka e ligou para a mulher do irmão, Riva, aos berros. Odeio o Natal. Odeio desde que a vovó morreu. Gritava, enquanto as lágrimas se misturavam ao álcool na garganta. Era março de 2010, e, por um breve instante, pareceu que o inferno daria uma trégua. Conheceu Mark Ronson novamente, trabalhou com o lendário produtor Don Johnson em uma faixa para o álbum Que Sou Bossa Nostra, homenagem aos 70 anos de Quincy Jones. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com a esperança. Até que lhe apareceu, Reg Travis, um homem de ternos impecáveis, cabelo penteado para trás, rosto de herói de filme noir. Diretor, calma personificada, o oposto do caos que ela carregava. Olhavam juntos como um casal saído de um filme dos anos 50, ele, o gentleman, e ela, a diva trágica. O romance foi rápido, intenso. Reg até lhe pediu em casamento. Mas Amy, como sempre, era um furacão impossível de domar. Os ciúmes, as crises, as recaídas. Ele aguentou o que pôde, até não aguentar mais. Quando foi embora, deixou para trás apenas outra cicatriz em seu histórico de abandonos. Desta vez, ela escolheu um último refúgio, uma casa vitoriana em Camden Street, seu bairro predileto. Cozinha anos 50, sala com fotos da família nas paredes, 2 quartos, um deles com a guitarra com que havia gravado Back to Black. Um museu de si mesma, antes que tudo desmoronasse. Em 23 de março de 2011, gravou Ambori and Soan com seu ídolo, Tony Bennett. 2 meses depois, aceitou, mais uma vez, internar-se para tratamento psiquiátrico. Mas no caminho para a clínica, parou em um bar. Levaram horas para encontrá-la, desorientada, com o vestido sujo e o olhar vazio. O show em Londres, pouco depois, correu surpreendentemente bem. Quase sóbria, voz firme, um vislumbre da Amy de antes. Uma semana depois, em Belgrado, o pesadelo voltou. Bebeu antes de subir ao palco, tropeçou nas letras, caiu. Insistiu em continuar, mesmo quando a plateia já não sabia se ria ou chorava. O resto da turnê foi cancelado. E então, veio o fim que todos viam chegar, mas ninguém conseguia evitar. Amy parou de se lavar. Os cabelos, outrora um símbolo de estilo, viraram emaranhados sujos. A pele, antes luminosa, ganhou um tom cinzento. Vestia-se como uma mendiga, não como uma estrela. Passava dias bebendo, depois jurava parar, depois recaía.
a família a encontrava desmaiada no chão. Os médicos alarmavam, a tireoide havia parado de funcionar, o corpo rejeitava a comida. Vomitava após cada refeição, até que parou de comer de vez. Sobrevivia de vodka e ursinhos de goma, os mesmos que adorava na infância, como se, no fundo, ainda fosse aquela menina assustada que ninguém abraçava direito. Desta vez vou conseguir, mentia para todos. Vou me limpar. Vou voltar. Mas as recaídas eram cada vez mais frequentes, os intervalos de lucidez, mais curtos. O ar ao seu redor ficava denso, como antes de uma tempestade. Até que, em 22 de julho, sua mãe, Janice, e o padrasto, Richard, foram visitá-la. O chefe de segurança, Andrew, os recebeu com um sorriso forçado. Ela está dormindo, disse, enquanto eles notavam as garrafas vazias espalhadas pelo chão, as fotos de uma criança sorrindo, abraçada ao irmão, aos pais, jogadas sobre a mesa da cozinha. Esperaram 1h30. Ela não desceu. Andrew subiu para acordá-la. Encontrou Amy caída sobre a cama, o corpo mole, o cheiro de álcool tão forte que queimava as narinas. Tentou levantá-la, mas ela escorregou, a cabeça batendo na mesa com um som surdo. Balbuciava algo sobre as fotos, sobre a infância, mas as palavras saíam embaralhadas, engolidas pelo próprio veneno. Janice, ao perceber que não haveria conversa coerente, virou-se para sair. Foi então que ouviu, arrastado, quase inaudível, desculpa. Eu te amo, mamãe. Naquela mesma noite, chegou o médico Romat. Encontrou Amy tão bêbada que mal conseguia focar os olhos. Você está à beira da morte, advertiu. Ela pesava 40 quilos. O álcool e os doces eram tudo que seu corpo aceitava. A tireoide havia falhado, os outros órgãos estavam seguindo o mesmo caminho. Vou parar, prometeu, como sempre. Ficou sozinha. Por volta das 2h, Andrew passou para checá-la. Amy estava sentada na cama, a guitarra no colo, dedilhando uma melodia triste. Tudo bem, murmurou, e ele se retirou, aliviado. Na manhã de 23 de julho de 2011, Andrew entrou no quarto e achou que ela ainda dormia. Às 14h30, voltou. Amy estava na mesma posição. Foi então que percebeu, ela não respirava. As sirens soaram antes que a família chegasse. Quando Janice e Richard finalmente conseguiram entrar, a casa já estava cercada por ambulâncias, policiais, uma legião de fotógrafos e repórteres ávidos pelo flagrante da tragédia. Amy Winehouse estava morta. 1 hora depois, as rádios anunciavam, a voz que havia conquistado Grammys, que encarnava uma era, que cantava sobre amor e dor com uma honestidade brutal, silenciara para sempre. Aos 27 anos. E o mundo, que tanto a amara e a destruíra, parou por um instante, não pelo luto, mas pela ironia cruel de tudo aquilo. Porque, enquanto Oslo chorava suas vítimas do terror, enquanto as manchetes gritavam sobre Breivik e o ódio que ceifava vidas, Londres acordava com a notícia de que outra guerra havia sido perdida. Uma guerra silenciosa, íntima, travada dentro de um corpo frágil que nunca soube que, às vezes, o amor não precisa ser merecido, basta ser dado. E Amy, que passou a vida buscando isso nas doses erradas, nas pessoas erradas, nos palcos e nas clínicas, só encontrou paz quando finalmente parou de procurar. No dia seguinte, o bairro de Camden Town amanheceu coberto por um luto que nem mesmo suas ruas habituadas ao caos conseguiam disfarçar. A casa de Amy, antes um refúgio de música e desordem criativa, transformará-se em um santuário improvisado, montanhas de flores murchando sob o sol londrino, cartas amassadas entre pétalas, rostos desconhecidos chorando como se tivessem perdido uma irmã. Era um espetáculo de dor tão visceral que até o ar parecia mais pesado, como se a cidade inteira tivesse engolido um suspiro e esquecido de exalar. Eu me lembro de caminhar por lá atordoado, com a sensação de que algo fundamental havia sido roubado do mundo. Não era apenas a morte de uma artista, era o silenciamento de uma voz que ainda tinha tanto a dizer. Aqueles acordes inacabados, aquelas letras que jamais seriam rabiscadas em guardanapos de bar, aquelas melodias que morreram junto com ela. Como é possível que um talento tão brutal, tão vivo, seja apagado assim, sem aviso, como uma vela soprada por um vento cruel? A polícia selou a casa como cena de crime, mas todos sabíamos, o verdadeiro crime não estava entre aquelas paredes.
estava na garrafa que ela abraçou como única testemunha, na solidão que ninguém conseguiu preencher, na indústria que a devorou sorrindo enquanto ela se desmanchava. 4 dias depois, o laudo foi implacável: parada cardíaca por intoxicação alcoólica. 3 palavras que resumiram um colapso anunciado, uma tragédia escrita a lápis desde o primeiro gole, desde a primeira linha de cocaína que ela justificou como inspiração. Para o funeral, os amigos vestiram Amy como ela merecia ser lembrada, com aquele beíve desgrenhado que era sua coroa, o vestido preto que usará nos Brit Awards de 2007, quando o mundo ainda aplaudia em vez de sussurrar sobre seu declínio. A família, em um gesto de desespero e fúria, reservou 2 locais para a despedida, uma manobra patética para confundir os abutres de câmera, como se a dor pudesse ser protegida por truques. Não adiantou. Os fãs, os paparazzi, os curiosos mórbidos, todos encontraram o caminho certo, porque a morte de um ícone não é um adeus privado. É um espetáculo público, mais um capítulo na mitologia macabra do Clube dos 27. Kurt Cobain foi o príncipe sombrio desse clube, mas Amy? Amy era a rainha afinal, ela nasceu para reinar, mesmo que sobre ruínas. Uma rainha que não usava cetro, mas uma garrafa de vodka, que não governava territórios, mas corações partidos. Foi cremada em Golders Green, ao lado da avó Cynthia, como se a morte, em um gesto de ironia cruel, quisesse reuni-las na única paz que Amy jamais conheceu em vida. Mais tarde, suas cinzas foram enterradas no mesmo lugar, como se o solo londrino dissesse: aqui descansa o que sobrou de você e o que você deixou de ser. Mas a história de Amy não terminou ali. Sua mãe, Janice, transformou a dor em algo tangível, a Amy Winehouse Foundation, um farol para quem navega nas mesmas águas escuras que afogaram a filha. Hoje, eles salvam vidas que Amy não pôde salvar nem a sua própria. Em 2012, seu dueto com Tony Bennett, Body and Soul, ganhou um Grammy póstumo, como se o universo insistisse em lembrar: ela ainda canta, mesmo que você não a ouça mais. 2 anos depois, Camden ergueu uma estátua em sua homenagem, bronze frio onde antes havia carne quente, risos e lágrimas. Amy Winehouse não foi apenas a voz dos anos 2000, ela foi o grito deles. Um grito de amor, de raiva, de autodestruição, de genialidade desperdiçada. Se você quer entendê-la, ou ao menos tentar, assista ao documentário que mostra seus demônios sem filtros. Leia My Amy, o livro que sua melhor amiga escreveu com lágrimas no teclado. Ouça Back to Black novamente, mas desta vez preste atenção nas rachaduras da voz, nos silêncios entre os versos. Dali está tudo o que ela não teve coragem de dizer. E quando a última nota terminar, quando o eco de A Rehab se dissipar no ar, pergunte-se: quantos Amy Winehouse ainda estão por aí, cantando contra o vento, esperando que alguém as ouça antes que seja tarde?